Olá, está começando mais um Universo na ERP. Essa live hoje nós vamos falar sobre o curso de medicina. Mas aqui no nosso canal do YouTube você vai poder encontrar também outras lives, outros vídeos sobre as diversas graduações que a Universidade de Ribeirão Preto oferece, tanto no campus Guarujá como no campus Ribeirão Preto. E hoje nós vamos falar especificamente da medicina aqui no campus de Ribeirão Preto. E eu vou apresentar os nossos convidados de hoje. O coordenador do curso, o professor Reinaldo Bestetti. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Flávia, Rose, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui e eu espero dar os esclarecimentos necessários para que as pessoas saibam o que é o nosso curso. Ok, professor, muito obrigada. Né? Ele já adiantou, mas agora eu vou apresentar formalmente a professora Rosemary Furlan Daniel. Professora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite, não, boa tarde, quase boa noite a todos. E assim como professora, eu espero que a gente possa auxiliar todos vocês que têm algumas dúvidas sobre o curso que a gente oferece. Obrigada, Rose. E também aqui com a gente o André Leal de Lira, que está no 5º ano do curso de medicina. Falei certo, André? Falou certo, Flávia. Muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o convite. Eu me agradeço, é um prazer fazer parte aqui da live. Espero também contribuir para esclarecer e apresentar o curso para vocês. Com certeza. E lembrando que você vai poder encontrar essa live nos nossos canais aí também de áudio, no Spotify, canal da TV, exatamente para você ter aí mais um acesso à informação e mais uma ferramenta para você se informar sobre o curso. Eu sou a Flávia Martelli e vou ficar com você nessa live. Professor Bestetti, quais são os diferenciais do curso de medicina aqui da UNAERP? Eu sei que ele é diferente. Professor, o seu microfone. O negócio de fecha o microfone, abre... É a tecnologia, professor. Pois é. Mas essa é uma questão muito importante que você apresenta, porque as pessoas precisam ter realmente uma ideia de como é que é um curso de medicina, até porque elas precisam saber se realmente elas têm a vocação necessária para isso, né? Bom, o curso de medicina da UNAERP, ele segue, por lei, as diretrizes curriculares para cursos de medicina de 2014. Então, ele basicamente tem 4 anos de pré-internato e 2 anos de internato. O internato seria o treinamento em serviço, seria o equivalente ao estágio dos outros cursos. Tem algumas diferenças, algumas nuances mercadológicas, conceituais, então a gente vai se referir como internato para que as pessoas possam já introjetar esse conceito. Então, nesse contexto, o curso tem 7.400 horas, o internato representa mais ou menos 45%, quer dizer, o treinamento em serviço, a prática, o aprendizado da prática médica, ele comporta mais ou menos 45% da carga horária. O curso ele é destinado à atenção básica, a especialidades, enfim, é como uma visão geral de um curso de medicina comum. Agora, o que a gente tem de diferente aqui são algumas coisas que são importantes. Primeiro, a metodologia que a gente usa é uma metodologia ativa de aprendizado. Esse tipo que a gente usa é aprendizagem baseada em problemas, do inglês Problem Based Learning, e daí o famoso PBL. Agora, a primeira coisa que a gente precisa realçar aqui é que esse PBL ele não foi simplesmente comprado, transplantado para a instituição, né? Nós somos a Maastricht, que foi a universidade que popularizou o método, né, do ponto de vista científico. Nós somos 3 vezes a Maastricht. 2 professoras de Maastricht vieram aqui em 2012, e a partir disso, a gente fez as modificações necessárias, as adaptações necessárias no povo brasileiro, né? Por exemplo, se você pegar lá, por exemplo, não o inverno, né? Mas, por exemplo,
2 meses antes da entrada do inverno, que foi o período que a gente ficou lá, a temperatura média era 5 graus. Aqui no Brasil é 30, 30 e pouco, né? Então é completamente diferente. Então é muito difícil você transplantar um curso, uma metodologia de um lugar para outro. E aí a gente viu que realmente algumas coisas a gente precisava realmente mudar. E foi o que a gente fez. O André até pode depois, se ele quiser detalhar mais um pouco, porque ele sentiu na pele isso, né? Mas a gente adaptou, a gente caracterizou melhor o professor, o método de avaliação, etc, etc. Então, é um PBL adaptado à realidade brasileira. A gente publicou isso várias vezes em revistas internacionais. Então, é um método muito interessante, muito prazeroso e que torna realmente o aluno de medicina um aprendiz contínuo da medicina, da arte médica. Porque, na verdade, o que o médico faz é isso, né? O médico está sempre lendo porque as coisas acontecem, ainda mais com toda essa tecnologia disponível hoje, as informações elas simplesmente voam, né? Antigamente a gente pegava o livro, aquele livro mudava, demorava para mudar, hoje não, né? Hoje você tem uma informação na Holanda e daqui 2 horas a informação já está aqui, né? O trabalho é publicado na Inglaterra, 2 horas depois você já consegue ver o trabalho aqui na internet. Então, essa é a grande vantagem do método. Ele realmente faz o médico um aprendiz contínuo e o médico entende que ele tem que realmente fazer a educação médica continuada após a formatura, após a residência. Então, ele é muito importante para isso. A outra coisa que é um destaque do curso é o percentual da carga horária dedicado à atenção básica. Por quê? Porque o aluno da medicina ele tem que conhecer o SUS. Não tem como não conhecer o SUS, né? O SUS pode ter os seus problemas de financiamento, de subfinanciamento. Nem sempre os prefeitos colocam os 23% do total do financiamento necessário, que não é o caso aqui em Ribeirão Preto, onde se coloca até mais, né? Mas o aluno tem que conhecer o SUS. E o SUS é uma coisa muito boa. Eu conheço a África e conheço a Índia, que não tem SUS, vocês não queiram saber o horror que é esse negócio. Então, a gente tem 15% da carga horária destinada à atenção básica, primeiro, para o aluno conhecer o SUS. E segundo, para ele saber como trabalhar dentro do SUS, né? Então, 95% do nosso curso de atenção básica é feito dentro do sistema de referência e de contra-referência do SUS, nas 3 atividades do cuidado, ou seja, a atenção primária, atenção secundária e atenção terciária. Mas aqui, normalmente, os cursos têm 7%, 8% do total da carga horária destinada à atenção básica. Aqui a gente tem, em média, 15%. A outra coisa muito importante que eu acho que a gente tem aqui não é o percentual da carga horária destinada à urgência e emergência. Acho que a professora Rose pode falar isso com muito mais categoria, porque ela é a responsável por isso. Mas a gente tem, dentro do contexto do aprendizado da atenção da urgência e emergência, a gente tem uma UPA à disposição. Essa UPA, ou ela é supervisionada por docentes ou por médicos da UPA, subvencionados pela instituição, e que, principalmente, eles seguem o que está no projeto pedagógico. Então, o aluno não fica jogado na UPA, ao contrário, ele tem uma prática de aprendizado importante, supervisionada e protegido até onde é possível. Tanto é que o curso de medicina ficou o tempo inteiro trabalhando na UPA, né, aqui de Ribeirão Preto. Aliás, recebeu até uma moção de apoio por causa disso da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E pouquíssimos alunos, ao que eu saiba, nenhum, né, mas eu não posso dizer que ninguém tenha se contaminado, mas provavelmente ninguém se contaminou, mesmo trabalhando na UPA, mesmo a UPA tendo a importância que ela teve dentro da pandemia da Covid-19. Então, realmente, a UPA, ela dá um plus nos nossos alunos aí. E numa outra cidade, é uma UPA diferente, né? Quer dizer, é uma porta aberta, que é como era antigamente as salas de urgência dos hospitais. Hoje não, porque
os pacientes vão primeiro para as unidades básicas, de lá, então, eles são encaminhados para a UPA, na maioria das vezes. Mas nessa outra cidadezinha aqui perto de Ribeirão Preto, a UPA é porta aberta, ou seja, chega uma mulher barriguda lá, né? O aluno vai ter que saber se ela está grávida, se ela está simplesmente obesa, ou se ela tem uma doença do fígado que provoca um acúmulo de líquido dentro do abdômen. Então, essa é uma coisa realmente importante que a gente tem no curso. Uma outra coisa fundamental, mas fundamental, é o processo de avaliação. Aqui o aluno, ele é avaliado tanto do ponto de vista da atitude médica, da habilidade médica e do conhecimento médico, da cognição médica, não é? Isso é muito importante, porque o médico ele é avaliado o tempo inteiro nesses três perfis. Com relação à cognição, né, ao aprendizado, à avaliação do conhecimento teórico, a gente tem um processo de avaliação chamado teste do progresso. Isso aí foi elaborado, criado na Universidade de Maastricht no final da década de 70 e se espalhou para o mundo logo depois. É uma avaliação chamada TPI, né, o teste do progresso individual, que é muito importante porque permite ao aluno saber como é que ele está se desenvolvendo dentro do curso, dentro da expectativa de desenvolvimento dele que o plano diretor tem e principalmente em relação aos outros alunos, né? Então, por exemplo, o aluno que está na quarta etapa, ao se submeter a esse teste, ele tem uma nota que é esperada para a terceira etapa. Então, isso daí vai ser dito para ele, né, que ele precisa realmente melhorar, porque ele está defasado. E, às vezes, ele vai muito bem, tem uma nota muito boa, mas os alunos, seus colegas, tiveram uma nota ainda maior. Então, ele tem uma noção que ele vai precisar estudar ainda mais, porque, embora ele tenha nota suficiente para passar, etc., etc., ele está aquém dos colegas e isso vai ter importância na hora de prestar um concurso. A outra coisa é o OSCE, né? O OSCE é uma prova prática elaborada, surgiu na Universidade de Dundee em 1975, e que ela permite que o aluno mostre o que ele tem de habilidade. Por exemplo, ele tem que mostrar como é que dá um ponto na língua de um boi, né? Ele tem que mostrar como é que ele faz uma parada, um tratamento, uma parada cardíaca em boneco, etc., etc. E, finalmente, a atitude, né? O que se espera que um médico tenha em relação ao paciente, que ele tenha compaixão, que ele tenha comprometimento, que ele advogue a causa do paciente de forma intransigente. Então, tudo isso entra na nota final do aluno. E isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque a avaliação, ela provoca conhecimento. E fazendo isso, o aluno, com a própria avaliação, ele permite que a gente veja o desempenho dele, mas ele aprende ainda mais sobre o que ele já conhecia. Então, esse aqui é realmente um diferencial importante. O outro é a iniciação científica, que não é um diferencial, porque os outros cursos também têm, mas aqui nós somos 1.100 alunos, mais ou menos, né? E 10% deles têm iniciação científica, mais ou menos. Então, é um percentual bastante razoável, né? Isso é importante porque ele aprende a lidar com a aplicação da ciência no dia a dia da prática médica. A finalidade da iniciação científica não é só melhorar o currículo ou fazer com que a pessoa que tenha vocação para pesquisa médica desenvolva esse potencial. A finalidade é essa daí, é que ele entenda a aplicação da ciência no conhecimento médico. E isso, para aqueles que se diferenciam mais, permite que eles tenham um plus no currículo. Por exemplo, nós temos alunos aqui que saíram da escola com publicação em revista internacional, né? E, nesse sentido, a gente criou, inclusive, um projeto de pesquisa em educação médica e que fez com que o curso representasse, em 2018, antes da pandemia, mais ou menos 10% do total da publicação, da produção científica internacional relacionada à educação médica. Então, em resumo, os diferenciais seriam o método PBL adaptado
à nossa realidade, ao nosso contexto educacional. A grande carga horária dedicada à atenção básica, uma emergência e urgência médica muito fortes, uma avaliação muito abrangente que dá uma noção mais completa do desempenho do médico, a possibilidade de exercer a iniciação científica em sua plenitude. E o curso é avaliado, os critérios de avaliação do curso, nota 5 no ENAD, né? Os alunos tiraram, no último ENAD, nota 4, o máximo é nota 5, mas o mais importante que eu queria dizer é que 80% dos alunos que fazem a prova para a residência são aprovados. Quer dizer, nem todos os nossos alunos podem se dar ao luxo de fazer a prova para a residência, porque muitos deles têm que começar já a entrar no mercado de trabalho. Então, é por isso, para entrar no mercado de trabalho sem residência médica, ele vai ter que trabalhar ou com urgência e emergência ou com atenção básica. E é por isso que a gente reforça muito, não só a atenção básica, mas também a urgência e emergência. Então, em resumo, é isso. Professora, obrigada, né? Deu a explanação do curso, né? Importante, falou dessa questão da residência, que até tinha uma pergunta aqui sobre o tempo, se havia esse preparo, como é que era o índice aí de aprovação nas residências, né? É o Carlos que mandou uma pergunta aqui para nós, mas o professor Carlos já respondeu, né? Eu queria perguntar para a Rose, né? Rose, você que aí recepciona esses alunos, principalmente no primeiro ano, como é que você, para o jovem que está nos assistindo agora, né? Ele se pergunta, será que eu tenho habilidade para ser um médico? Né? Eu sei que o professor Bestete falou de uma série de coisas como ética, como compaixão, estudar muito, né? Uma série, né? Aí que de qualidade, vamos falar de habilidades, né? O que você percebe que hoje, principalmente hoje nos tempos atuais, até com a questão da pandemia, né? A tecnologia que o professor Bestete inclusive falou, necessita desse médico, desse novo profissional? A gente pode falar assim? Boa noite, boa tarde de novo. É uma pergunta muito, muito grande essa sua, Flávia. E a resposta pode ter várias partes, mas eu vou tentar focar uma delas, por exemplo. O que o médico precisa ter, ou o que o estudante de medicina precisa ter para se tornar um bom médico? Precisa ter empatia com as pessoas, empatia com os doentes. Saber como trabalhar no nosso sistema, que, como o professor falou, a gente tem um sistema, o SUS, que não é a maior maravilha do mundo, mas ele funciona, e funciona muito bem, e provou isso agora com a pandemia, o quanto ele funciona, o quanto ele dá conta, o quanto ele é abrangente. E ele é um sistema muito bonito, é muito mais bonito no papel do que na prática, mas mesmo assim ele funciona muito bem. O estudante de medicina, o futuro médico, ele tem que saber como lida com isso, porque uma grande parte da nossa população está inserida no SUS. Com essas crises econômicas que a gente tem vivido, muitas pessoas perderam o convênio e vão para o SUS também. Então, é necessário que a pessoa que queira fazer medicina tenha que ter empatia pelas outras pessoas. Tem várias situações que eu falo para os alunos, o André, eu já falei isso para ele até há pouco tempo, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas que a gente está atendendo para tentar saber qual é a penúria que ela está passando, quantas são as dificuldades na vida que aquela pessoa está enfrentando. Então, eu acho que amor ao próximo é querer trabalhar em prol de uma sociedade, em prol de um bem maior, que é poder melhorar a vida das pessoas. Não com tanto filantropia, porque as pessoas, os médicos, nós precisamos receber salário, precisamos sobreviver, precisamos de dinheiro, mas, lógico, a medicina dá isso, ela dá um bom retorno monetário, já foi muito melhor, mas hoje ainda existe isso, é uma boa profissão para se seguir, mas eu acredito que a visão não pode ser, a primeira visão ser o monetário, e sim ter uma visão mais social, porque
pode-se ganhar dinheiro, mas as alegrias e as tristezas também são muitas nessa profissão. Então, você tem que ter o lado social na medicina é muito importante. Você ter esse convívio com a parte social é muito importante. Aproveitando, como o professor falou do PBL, quando eu entrei na UNAERP, na docência, eu peguei o final do curso tradicional e o começo do PBL. E deu para ver, assim, era nítida a diferença entre um aluno e o outro. Tá? O aluno que veio, que ficou com o PBL, ele era um aluno muito mais dinâmico, ele busca mais as respostas de uma maneira eficiente, ele tem mais liberdade e tem o estalo para procurar as coisas do que o aluno do convencional. Então, para quem estiver entrando, que achar que o PBL é difícil no começo, pode ser mesmo difícil até você adequar a nova maneira de estudo, mas tenha em mente que a visão que o aluno tem com esse método, com essa metodologia ativa, é completamente diferente do aluno que está na metodologia tradicional. O ganho de experiência, de vivacidade com essa metodologia é muito maior, não tem comparação com o curso tradicional. O OSC mesmo, que o professor falou, que é a prova prática, o nosso aluno é treinado vários anos, 2 vezes por semestre, ele faz essa prova do OSC. Quando nós fazemos a prova da residência, no final ou começo do ano, para as nossas residências, para a residência da UNAERP, nós temos questões práticas, tem a prova prática, tinha até o semestre passado, agora está suspensa por conta da pandemia. Mas as provas práticas eram no modelo do OSC, e a gente tinha via ali, a nítida diferença entre os alunos que são do nosso curso, que fazem o OSC a cada 6 meses, eles fazem uma prova de OSC, então eles são treinados nisso, eles aprendem a controlar os nervos para não ficar tão nervosos na hora, a ter um autodomínio, aprende a fazer essas provas, tanto que na hora que a gente está realizando a prova, a diferença entre o nosso aluno e o aluno que veio de uma outra escola, cuja escola não tem a formação de fazer esse tipo de prova, é completamente diferente. Então, o OSC ajuda durante a graduação e nas provas de residência também. Ele te dá muito mais domínio e segurança para quando vai para a prova de residência. Eu acho que esse é também um outro ponto. Os alunos reclamam, ficam tensos, nervosos no começo, mas conforme vai passando o tempo, eles vão amadurecendo e aprendendo a fazer a prova. Então, quando chega na residência, a vivência deles com esse tipo de prova é completamente diferente. Faltou alguma coisa, Flávia? Não, falou direitinho, professora Rose. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom, eu vou falar com o André agora. Né? André, primeiro eu queria saber por que você escolheu medicina, né? O que te moveu para chegar até aqui, por que você escolheu a UNAERP, né? E queria que você falasse, como aluno, obviamente, essa questão, o professor Bestete falou do PBL, né? Do método da universidade, a professora Rose falou, né? Que ela começou no tradicional e viu essa transformação para o PBL. Eu queria ver o seu depoimento. Pois não, com todo prazer. Flávia, o que me motivou a fazer a medicina foi ajudar as pessoas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que a utopia de salvar pessoas, ela vai cair por terra em pouco tempo, porque você vai perceber que algumas coisas estão além do homem, né? E em relação ao perfil do aluno e em relação ao PBL, eu acho que as coisas elas são integradas à resposta. Eu posso dizer que o perfil do aluno da medicina UNAERP, como a professora Rose já adiantou e o professor Bestete estruturou também, é um aluno que ele necessariamente ele se torna proativo, comunicativo e ele presta mais atenção em relação à comunicação. Então, a construção da relação médico-paciente ela acaba se tornando algo natural, porque ao longo do curso, as etapas que a gente passa, os ciclos que a gente passa, eles vão moldando a nossa formação profissional de forma a estruturar a teoria, depois estruturar a prática e colocá-las, de fato, em atividade no ambiente médico, no ambiente hospitalar. Então, eu acho que
essas conjunturas, elas trabalham para tornar o aluno da medicina na ERP um aluno pronto assim que ele quer estar formado. A gente passa, como os professores disseram, por diversas avaliações, e essas avaliações, desde a nossa postura até nosso desempenho teórico, nosso desempenho prático, elas nos trazem capacidade de, mediante uma situação real, a gente acaba tomando as atitudes que a gente precisa tomar naturalmente. A gente já está apto, e quando a gente vê, a gente já está fazendo, já está seguindo o ABCDE do trauma, e a gente vai fazendo, já faz a escala de Glasgow, e a gente já está fazendo tudo naturalmente, porque a gente foi construído assim, e quando a gente é inserido no ambiente prático, a gente já está com toda essa base formada. Só para complementar o que os professores disseram em relação ao PBL, que também vai complementar o que eu acabei de dizer, eu vou tentar separar pelos ciclos. No ciclo básico, que a gente tem a tutoria como grande exponencial, né, onde a gente tem a parte teórica, o embasamento teórico, a gente é treinado não só a criar essa independência de estudo, de procurar os objetivos e ser avaliado em relação a como nós estamos procurando esse objetivo, se está sendo da forma correta, se está sendo da forma satisfatória, e também a gente é treinado na forma de comunicação. A tutoria, ela é conversada, a gente explana os objetivos, a gente fala, a gente conversa, a gente pergunta para os colegas, os tutores nos ajudam no encaminhar das dúvidas, eles apontam tal questão, vocês vão achar em tal livro, a gente sempre tem um aporte das referências e da ajuda dos professores. Então, no ciclo básico, essa construção da base teórica e da comunicabilidade do aluno, ela é essencial agora, para depois, quando a gente vai começar a fazer os atendimentos na prática. No ciclo patológico, a gente já tem um crescente da parte de habilidades médicas, que já é a parte prática, a gente já fica inserido no ambiente ambulatorial. Então, a relação médico-paciente, ela vai amadurecendo, os procedimentos que a gente acaba fazendo durante esse ciclo também, eles vão se tornando mais complexos ao longo do curso e vão nos trazendo mais segurança, tanto para formar o raciocínio clínico, lidar melhor com as hipóteses diagnósticas, lidar com a questão do SUS, o que a gente tem disponível, como que a gente vai fazer a melhor gestão dos recursos, por que a gente não precisa sair pedindo exame. Então, tudo isso a gente vai sendo amadurecido ao longo do curso. Até que chega no internato, e no internato, assim, foi muito claro para mim essa transição do quanto a faculdade ela nos molda e nos forma para a atividade médica, porque o internato, como o professor bem disse, ela é essencialmente prática médica, é o estágio da prática. Eu estou na UPA agora, passando pelo estágio da UPA com a professora Rose, e tem sido maravilhoso, porque a gente confirma todo esse crescimento, toda essa base que a gente constrói ao longo desses anos, né? Então, o perfil do aluno de medicina da UNAERP é esse: ele constrói no ciclo básico, ele lapida no patológico, e no internato ele coloca em prática e ele vai melhorando e vai ajustando, fazendo os ajustes finos e finais, né? Em relação à residência, que foi até uma pergunta que a gente acho que antecipou, eu queria até complementar. O teste de progressão individual que o professor disse, ele é um excelente treinamento para a prova de residência. Muitas provas de residência se assemelham ao teste de progresso. Então, a gente, desde o começo do curso, desde a primeira etapa, a gente fica acostumado a fazer uma prova com bastante questões, uma prova longa de 120 questões, o formato da prova, o nosso raciocínio de resolução de questão de prova, tudo isso nos ajuda demais depois na prova de residência. Isso eu falo porque a gente já fez esse levantamento através do centro acadêmico, com os alunos formados, quais foram os diferenciais que os fizeram passar nas provas de residência. E disparado foi o TPI e o OSCE. E por que essas provas foram tão importantes? O TPI, como eu já adiantei, e o OSCE, porque nos traz uma segurança, mediante provas práticas, a gente já tem aquela capacidade de raciocínio rápido, em tempo curto, em tomada de atitude, em separar as coisas, solicitar exame. Então, tudo isso fica muito mais claro e natural.
Então, a preparação para o aluno, não só para a residência, mas para a vida profissional dele como médico na UNAERP, é completa. A gente tem excelentes locais de estágio, a gente tem um corpo docente excelente. Eu estou no internato, eu tenho aulas com professores, doutores, pós-doutores. Eu não tenho aula com o R1, o R2. Então, isso é muito importante porque a gente recebe exatamente o que a gente tem que saber, as diretrizes, o que está na lei que a gente tem que receber, todas as referências. Então, tudo isso nos traz muita tranquilidade e segurança no ambiente prático. A gente sabe que a gente está assegurado, que a gente está seguro e a gente pode colocar em prática com tranquilidade o que nos foi ensinado nesses anos todos. Eu acho que eu consegui responder. Se faltou alguma coisa, posso complementar. Faltou. Queria saber que residência que você vai fazer, que você vai seguir. Então, eu penso muito em psiquiatria, mas hoje na UPA tá difícil não pensar em emergência também, porque a efetividade da resolução dos problemas ela é muito clara, né? A gente toma uma atitude e aquilo salva a vida da pessoa, e isso é difícil não se encantar com essa parte. Mas vamos ver, ainda tem bastante tempo, tem mais estágios para passar, mas acho que eu vou uma dessas duas. Espero que você encontre aí o seu caminho. Muito obrigada, viu, André? Nós estamos finalizando, então, a nossa live hoje. Professor Bestete, você gostaria de deixar um recado para os nossos alunos, professora Rose também? Pedir para a professora Rose primeiro dar um recado, o professor Bestete finalizar aí os seus contatos. Rose, que dica aí, uma dica final para os alunos? Eu acho que se você tem um sonho em fazer medicina, você tem que correr atrás desse sonho. É uma profissão difícil, vai ter que estudar para o resto da vida, vai ter muitas alegrias e tristezas, mas é uma profissão que vale muito a pena, desde que você goste, que você tenha interesse. É uma profissão maravilhosa, que te dá uma sensação de realização muito grande. Muito bom mesmo. Melhor ainda é quando a gente tiver um aluno passando pela gente e falar que quer fazer emergência também. Aí você fala, pô, o negócio está ficando bom para o meu lado, então a coisa está boa. Isso não tem dinheiro que pague. Isso é muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Professor Bestete, contato, o aluno queira conhecer o curso, como é que ele deve fazer? Eu acho que para ser médico é preciso ter paixão pela medicina, né? Isso é uma coisa que a gente vê na fala do André, por exemplo. Isso é muito bom. E eu acho que eu vou dizer exatamente o que aconteceu comigo. Eu sou médico há 41 anos. 41 anos. Né? Vocês não tinham, acho que nem nascido ainda, e eu já era médico. E trabalhei no limite da vida, né? Antes de assumir a direção do curso de medicina aqui na UNAERP, eu fui coordenador de um programa de transplante de coração. Então, vocês imaginem o estresse que não é isso daí. Eu vou finalizar dizendo o seguinte, eu faria tudo de novo. 41 anos depois, do ponto de vista profissional, apesar de todos os problemas, e os problemas existem e vão continuar existindo, apesar de tudo isso, eu faria tudo isso de novo. Professor, muito obrigada. André, muito obrigada. Rose, muito obrigada, né? E você que nos acompanha por aqui, se você ficou com alguma dúvida, né? Algumas perguntas que chegaram a respeito da mensalidade, né? Não estão aí nos nossos rolos de perguntas aqui, porque hoje nós estamos aqui sobre o curso de graduação, estágio, disciplinas, né? E tudo isso que você escutou até agora. Mas você pode acessar o unaep.br. Lá você vai encontrar todas as informações sobre o curso de medicina. E no item multiatendimento, você vai poder ter acesso, ligar e perguntar sobre mensalidades. Nós temos também a central de benefícios, temos a central aí de financiamento e créditos, e lá você vai poder ter todas as informações aí detalhadas para você, tá bom? Pessoal, muito obrigada, né? Pessoal aí de casa, acesse o nosso portal unaep.br. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau.